Bom dia, professor. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo assim com você? Também. Oi, Diego, tranquilo? Oi, David, Jennifer, Bom dia, Letícia, professor. Raíssa, Caiane. Fala aí, David, tranquilo? Tranquilo. Professor, posso tirar uma Oi. dúvida? Eu estava Claro. assistindo o vídeo do seu canal sobre inflação e no final você estava falando que, tipo, é, o consumo com a paralisação industrial, o processo de produção, pode dar risco à inflação. Eu fiquei pensando, por que que então não aumentam, eu não sei se é ingenuidade, né, mas por que não aumentam a taxa Selic, então, para, sei lá, para tentar melhorar isso? Controlar a inflação, né? Então, David, Uhum. ó, a questão é justamente essa. Não é ingenuidade, não. O que um ministro da Economia, um conselheiro do Copom, que é o conselheiro do Banco Central, né, de políticas monetárias e tal, o que ele tem que fazer? Ele tem que mexer, inclusive com a taxa de juros, porque se o Brasil está na situação que está hoje, por exemplo, que a taxa de juros está praticamente em 2% ao ano, uma taxa muito baixa, isso vai fazer com que as pessoas elas peguem mais dinheiro emprestado, consumam mais e tenha risco de inflação. Então aumenta a taxa de juros, que daí controla a inflação. Só que se a gente faz isso, David, qual que é a tendência? A tendência é que os empréstimos fiquem mais caros, as pessoas peguem menos crédito, as pessoas consumam menos e a economia não cresça tanto. Percebe? Então, quando você reduz a taxa de juros, isso é um incentivo para o crescimento da sua população. Para a popularidade de um governo, é ótimo você manter a taxa de juros muito baixa. Imagina, o Bolsonaro tá toda vez que você vê propaganda na TV dele, né, ele fala assim: nós temos historicamente a menor taxa de juros, tudo tal. Então, assim, para popularidade, para o aumento do poder de consumo da população, é ótimo. Só que pode dar inflação. É justamente uma das coisas que o ministro da Economia tem que fazer, é justamente isso. Vamos jogar com a taxa de juros, porque se a gente colocar muito alto, a gente atrai dólares, atrai investimentos estrangeiros, mas trava a economia, porque ninguém vai pegar dinheiro emprestado. Só que, em compensação, se a gente baixar muito a taxa de juros, as pessoas pegam muito dinheiro emprestado e isso vai fazer ter o risco de inflação, por exemplo. Tem vezes, David, que até você aumentando a taxa de juros, você não consegue controlar a inflação. Por exemplo, na época do governo Dilma, a nossa taxa de juros chegou a 14% ao ano. Tudo isso na tentativa de controlar a inflação. Deu certo? Não. Tá? A Argentina hoje está com 78% de taxa de juros. E mesmo assim a inflação é uma coisa gigantesca. Por quê? Porque mesmo com a taxa de juros gigantesca, ninguém hoje tem coragem de investir na Argentina. Tá? Eu não sei se vocês viram recentemente que a Argentina está respeitando bastante, né, o lockdown e tal. Só que para um país que está muito ruim, não estou defendendo isso aí, pelo amor de Deus, tá? Tem que ficar mesmo. Mas para um país que depende muito, assim, que está muito mal economicamente como a Argentina, esse lockdown que eles fizeram, esse fechamento da economia é uma coisa muito preocupante, muito desgastante. E aí, algumas empresas, por exemplo, de energia elétrica que são privadas, TV a cabo que são privadas, queriam aumentar o preço, porque não estavam dando conta, eles estavam tendo prejuízo. O que o Roberto Fernandes ele fez? Através de um decreto, ele fez com que todos esses serviços, como água, luz e TV a cabo, fossem declarados como serviços públicos. E sendo declarado como serviços públicos, você não poderia aumentar o preço. Tá. Nossa, professor, uma boa ideia para a população. Então, sim, a curto prazo, sim. Só que isso tende a tornar o país com uma insegurança jurídica muito grande.
que é um dos fatores que os países levam para investir ou não, tá? Por exemplo, se eu fosse abrir uma empresa, quero abrir uma empresa, abrir uma transnacional. Aí eu olho assim, poxa, deixa eu ver o país que eu posso investir. Posso investir na Argentina, tá? Não sei o que. Ah, beleza, vou colocar na Argentina. Será que eu colocaria na Argentina, sabendo que o governo pode mudar a lei a qualquer momento? Ele pode declarar que o serviço é público e só por causa disso impedir que eu aumente o preço das coisas, percebe? Então, obviamente, a gente tem que pensar na parte social também, não estou desprezando isso. Mas, economicamente, essas medidas muito autoritárias na canetada, elas fazem com que tenha fuga dos investimentos, né? Porque tem uma... Olha o meu plano econômico, hein? Que sensacional que é. Professor, eu vou lá, meu plano econômico, para solucionar a pobreza no mundo. Eu vou lá e triplico o salário de todo mundo. Imprimo um monte de moeda. Professor, mas aí é óbvio, né? Vai gerar inflação, vai gerar aumento do preço das coisas. Beleza. Só que para controlar a inflação, eu impeço que as empresas aumentem o preço das coisas. Stonks, né? Ou seja, plano econômico é sensacional. Eu aumento o salário e se as empresas quiserem repassar a inflação, né, quiserem aumentar o preço delas, eu impeço essas empresas de aumentarem o preço. Pronto. As pessoas estão mais ricas e as coisas não aumentaram de preço. Alguém tem alguma ideia por que não funcionaria isso? Essa minha ideia é genial? Se fosse genial, já tinham feito, né, galera? Tá? Se bem que já fizeram, né? Já fizeram, mas nunca deu certo, tá? Essa política de congelar preço, impedir que aumente o preço das coisas. Galera, de verdade, o preço, ele é uma consequência da economia, tá? Então, se a empresa está aumentando o preço das coisas, isso é porque economicamente não está valendo a pena vender por menos. Grande parte das vezes é assim, né? Se a gente impede a empresa de aumentar o preço, a empresa vai ser obrigada a vender por um preço abaixo do que ela venderia para ter lucro. Você acha que a empresa vai trabalhar tendo prejuízo só porque ela é boazinha, ela quer vender a coisa para os outros, ela acha que ela é assim? Não, lógico que não, né? Então a tendência é que se o governo impede as empresas de aumentarem o preço das coisas, a empresa para de vender. Eu não vou trabalhar tendo prejuízo, para que eu vou fazer isso comigo? Tá bom? Então a tendência nessa política, né, da Argentina que está sendo feito agora é que cause mais insegurança jurídica, afugente mais investimentos estrangeiros e faça com que as empresas não tenham lucro para conseguir trabalhar e isso, curto prazo, escassez de produtos. Tá? É o que acontece, cara, escassez de produtos. Não vale a pena vender, eu não vou ficar produzindo aqui para trabalhar tendo prejuízo, tá bom? Então, assim, a economia é uma coisa muito frágil, de verdade, para você ficar mexendo de maneira muito intensa, para você ficar mexendo de uma maneira muito, muito forte. Porque se você causa distorções na economia, para você conseguir consertar, é extremamente complicado, é extremamente difícil, tá? E o Brasil, ele vem causando uma distorção na sua economia. De novo, se for perguntar a minha opinião, é necessário, claro que é necessário, auxílio emergencial, redução da taxa de juros para incentivar a economia, são necessárias essas coisas. Mas a gente tem que saber que se começar a acontecer uma inflação, começar a acontecer um aumento do preço das coisas, a gente vai ter que tomar uma medida não muito populista e pelo menos aumentar a taxa de juros. Eu vendo hoje o governo que gostou desse gostinho de popularidade, né, esse gostinho de dar R$600 para aumentar a popularidade, eu acho difícil que seja feito de maneira diferente, tá? Por exemplo, vocês viram que o Renda Brasil, que é um programa que pretende substituir o Bolsa Família, ele foi cancelado para esse ano, por divergências com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele queria fazer um valor menor, ele queria cortar outros benefícios sociais para integrar no programa Renda Brasil, né, para ter dinheiro para fazer o Renda Brasil. O Bolsonaro falou que ele não vai cortar o auxílio emergencial, que ele não vai fazer nada. Por quê? E aí a gente percebe, né, eles sempre falaram que o Paulo Guedes era o posto de Ipiranga, mais ou menos, né, galera? Posto de Ipiranga, enquanto estiver dando popularidade para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro perceber que outras coisas, as políticas econômicas, estão fazendo uma queda de popularidade dele, aí já vira, sei lá, posto, enfim, né? Qual posto que seja aí, menos o posto de Ipiranga, percebe? Então, assim, economia é uma coisa muito, muito, muito interessante, mas muito difícil também, tá? Porque você tem que lidar com o aspecto humano, que é claro que é importante, mas se interferir muito, causa distorções, podendo gerar crise, enfim, dentre outras consequências. Tá bom? Outra notícia importante que eu até vou falar para vocês hoje no final da aula, porque a gente vai chegar. Pessoal, só, perdão, adiantando, como a gente não vai ter aula na semana que vem, né?
é isso, por causa do feriado. Algumas semanas por causa do feriado, eu estou adiantando a aula, tá, de geografia, porque senão eu vou me atrasar muito no planejamento. A gente ainda tem aulas bem importantes para discutir, tá? Então hoje vai ser aula de geografia geral, continuação da questão palestina. Tá? Vocês viram que Israel... Deixa aqui. Exatamente, né? Para quem criticava tanto Lula, né? Agora a gente percebe que o Bolsonaro está fazendo programa social, está inaugurando obra, né? Está indo lá para o Nordeste, até chapeuzinho já no estilo nordestino ele está vestindo. Populismo é uma coisa que acho que é gostoso na boca, galera. Tá? Enfim, e aí o que acontece? O Israel, que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Está fazendo, galera, uma série de políticas para aproximação com os países árabes. Ontem foi feito um acordo com o mais improvável dos grupos, que a gente vai discutir hoje quem é, que é o Hamas. Tá? Israel ontem anunciou um programa de paz, não a paz assim, nossa, que paz, mas um cessar-fogo. Um cessar-fogo com o Hamas. O Hamas que hoje controla a faixa de Gaza, que é o território mais hostil contra Israel, e Israel mais hostil contra a faixa de Gaza também, com toda certeza, eles anunciaram uma espécie de acordo de cessar-fogo, pelo menos durante a pandemia, porque o Hamas estava constantemente atacando Israel, porque Israel faz uma série de bloqueios econômicos contra o Hamas, e Israel prometeu, em troca desse cessar-fogo, em troca de não receber mais ataques do Hamas, prometeu para o Hamas uma ajuda econômica de 600 milhões de dólares mensais, que não é tanto assim, mas já é uma ajuda significativa, e pelo menos o fim dos bloqueios durante a pandemia. Porque a faixa de Gaza, imagina, galera, não tem muito acesso à informação, né? Muito pobre a região, e estava disseminando o coronavírus de uma maneira muito intensa. Então, Israel, que já tinha se aproximado dos Emirados Árabes recentemente, umas 2 semaninhas, agora se aproximou também do Hamas. É uma política que está sendo feita, a gente está percebendo, né? O Trump está tentando fazer isso também, justamente para mostrar para o mundo que ele é um cara capaz, que ele consegue melhorar a imagem dos Estados Unidos, que ele é um cara ativo geopoliticamente. E, pasmem, galera, nas últimas pesquisas, o Trump está se aproximando do Biden, tá? Você percebe como a eleição americana é meio complicado o negócio, né? No comecinho do ano, eu dei para vocês a certeza que o Trump ia ser reeleito, e realmente ia. Se não tivesse tido a pandemia e nada sobre o racismo, Black Lives Matter, é bem possível que o Trump tivesse uma vantagem muito grande. Recentemente, o Biden ultrapassou o Trump e as casas de aposta estavam dando praticamente 80% Biden, 20% Trump, e agora o Trump ele vem crescendo nas eleições novamente. Por quê, galera? O Trump ele vem crescendo. Vocês viram qual que é o lema de campanha do Trump? O lema de campanha do Trump eu tenho Twitter, galera, eu nem uso. Eu só uso para ficar seguindo os políticos, tá? Que eu acho mó legal. As besteiras que eles falam. Do Trump, uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia, ele posta aqui. Law and Order. O que é Law and Order? Ordem e lei. Ordem e lei. Se no primeiro mandato dele, na primeira eleição, ele falava sobre o America First, ou seja, o Obama só pensava no interesse dos outros e não no interesse americano. E no Let's Make America Great Again, ou seja, vamos fazer a América grande de novo, porque o Obama deixou a Rússia crescer no cenário geopolítico. Dessa vez, o que está pegando nos Estados Unidos, o aumento do desemprego muito rápido por conta da pandemia e também o movimento do Black Lives Matter. Só que, galera, alguns setores da sociedade americana, é como a gente percebe, a mídia brasileira faz isso aqui também, né? Tem algum tipo de protesto. Aí você percebe que tem uma percentual mínimo daqueles protestantes que agem com violência, que às vezes quebram alguma coisa, etc. O que a mídia mostra? Aquele setor. Então, hoje, para a população mais conservadora, etc., o Biden ele está sendo um cara que está financiando esses movimentos antifas, esses movimentos do Black Lives Matter violentos. Então, por isso que o Trump hoje, ele vem angariando muita popularidade com esse Law and Order. Ou seja, eu sou o cara que sou contra esses baderneiros aí, percebe? Que ficam destruindo rua, etc. Os democratas hoje, eles conseguiram aprovar já em alguns locais redução, por exemplo, no salário da polícia. Tá? Isso foi feito tanto na Califórnia e teve um outro estado também. Tá? Não lembro exatamente. A Califórnia é um deles. A Califórnia é tradicionalmente democrata. Tá?
sempre vota no candidato democrata e tal. Foi a Califórnia mais um. Eles votaram na redução do salário da polícia e pegando dos investimentos, perdão, na polícia, e a pegar esse dinheiro da polícia e investir em programas de conscientização, programas de educação, repasse para ONGs, de defesa dos direitos humanos e tal. E isso está sendo feito, isso está sendo visto pela população conservadora como um ataque à segurança nacional. Imaginem vocês que sai uma notícia, ainda mais pra gente, né? A nossa sociedade aqui, feita de WhatsApp, né? As fake news do WhatsApp, falando que vai tirar o salário da polícia para dar para a ONG, que vai reduzir o investimento em segurança, que também é investimento em segurança no final das contas, para financiar a educação. Isso vai causar um estrondo na população brasileira. Dos Estados Unidos, que é menos reacionário que a gente, tá? Tem uma camada ali progressista mais interessante, mas isso está pegando um pouco mal para o Biden. Então, o Trump está batendo todo dia nisso. Isso está fazendo com que o Trump cresça nas eleições. Tá chegando próximo, né? Vamos ver aí quem que vai dar, Biden ou Trump. Mas o negócio está, assim, completamente indefinido. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida, galera, sobre algum acontecimento aí? Vocês viram que teve terremoto na Bahia também? Exatamente, o Trump está jogando meio sujo, galera. O Trump está tentando associar os antifas muito com Biden, com baderneiro, sabe? Coisa assim que a gente viu que aqui no Brasil nunca foi feito, sabe? Ninguém nunca falou, olha, aquele lá eu dava madeira da piroca, essas coisas. Não, isso nunca foi feito aqui não, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí sobre algum acontecimento recente da semana? A Alemanha declarou, galera, de maneira oficial, que não é a primeira vez, que só vai assinar o acordo Mercosul-União Europeia se efetivamente o Brasil reduzir o desmatamento da Amazônia, tá? Isso foi anunciado pela Angela Merkel. Então, eu já falei para vocês um monte de vezes. O acordo Mercosul-União Europeia foi comemorado sem efetivamente ele estar assinado. Para estar assinado um acordo entre Mercosul e União Europeia, todos os membros do Mercosul têm que concordar, os parlamentos locais, e pior, todos os membros da União Europeia têm que concordar, que são 28, quase 27, né, que o Reino Unido está saindo, adotando. A Irlanda do Sul já falou que não concorda, a Holanda já falou que não concorda, a França já falou que não concorda, e agora a Alemanha, que é o país mais poderoso geopoliticamente, também falou que não concorda com o acordo Mercosul-União Europeia da maneira como está. Beleza? O terremoto, galera, que teve na Bahia, que isso eu sinto um pouco mais confortável, né? Porque vocês são alunos do Júlio, e eu sei que o Júlio manda bem nessa parte aí, falando sobre a questão de abalos sísmicos, movimentos internos da Terra. Professor, o Brasil não está no meio de uma placa tectônica? Então, como que teve um abalo sísmico de 4,6 na Bahia? É possível isso? Claro que é, né, galera? A gente está no meio da placa tectônica, porém, existem várias falhas, várias fissuras no meio da placa. Existe no Vale do Paraíba, que é litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, e Montes Claros, que é uma cidade lá de Minas. Está em cima de uma falha, então constantemente tem abalos sísmicos. O Recôncavo Baiano, a região próxima ali da região metropolitana de Salvador, também está em cima de uma falha tectônica, uma fissura na placa. E aí, toda vez que tem uma acomodação, uma arrefação dessa placa, naturalmente a gente vai sentir como um abalo sísmico, como um tremor, tá? Tá certo que não é normal. 4,6 é uma magnitude, galera, grande, grande. Vocês sabem que para medir escala de terremoto, não é que assim, de 3 para 4 aumentou 25% a força. Não, é por meio de log, né? Então, se é uma escala 3, a escala 4 é 10 vezes mais forte. A escala 5 é 100 vezes mais forte que a escala 3. E por aí vai, tá? Então, é um terremoto de uma escala grandinha, grandinha. Tende a acontecer outros? Provavelmente não, tá? Provavelmente já deve ter acumulado a placa. Alguns tremores podem acontecer, mas a gente não vai nem sentir. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida sobre algum acontecimento aí? Não? Então tá. Galera, vamos lá, ó. Vamos lembrar o que a gente estava discutindo na aula passada. Na aula passada, a gente estava falando sobre a questão palestina. Eu vou voltar, não muito, porque senão a gente, né, ferra tudo aqui. Em 1947, a Inglaterra controlava a Palestina, não sabia muito bem o que fazer, cedeu a Palestina à ONU. A ONU foi lá e resolveu dividir a Palestina. Dividiu a Palestina um pedaço para os judeus, um pedaço para os árabes. Os judeus ficaram satisfeitos?
Sim, por quê? Não é que assim, nossa, beleza, isso era o que eu realmente pretendia. Mas pelo menos o movimento sionista deu certo. O movimento que brigava a criação de um Estado para os judeus acabou dando certo. Agora, os árabes ficaram completamente satisfeitos. Por quê? Porque eles alegavam que o território historicamente ocupado por eles, desde 67 depois de Cristo, eles que mereciam o controle do território, tá? Fato é que os árabes insatisfeitos partiram para cima de Israel, e Israel, como sempre, a gente vai ver, tá? Na aula de hoje, como sempre isso acontece, Israel foi lá e ganhou dos judeus, ganhou Israel, perdão, os judeus, né, ganharam dos árabes. A consequência foi que em 1948 formou-se finalmente o Estado de Israel, e os árabes, que foram os que partiram para cima, aí sim, os palestinos ficaram sem território, tá bom? Em 1960 e... Agora tem um branco, né? 1950... Guerra do Suez... 1957, né, galera? Deu um branco, tá? Eu coloquei na lousa para vocês, esqueci aqui agora. A gente vai ter a Guerra de Suez. A Guerra de Suez, que nada mais é, galera, do que uma guerra envolvendo Egito e Israel. Egito e Israel, França e Inglaterra. 56, obrigado, David. 1956. A Guerra de Suez vai envolver Israel, de um lado, França e Inglaterra, e o Egito do outro. O Egito, galera, doidão. O Nasser, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez, ele nacionaliza o Canal de Suez, que é aquela passagem artificial criada pelo Egito, e manda tropas para a fronteira com Israel. Compra a briga com a Inglaterra, França e Israel. Quando começa essa guerra, Israel se sente ameaçado, a primeira coisa que eles fazem é apelar. O que é apelar durante a Guerra Fria? Chamar auxílio da União Soviética ou dos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem Israel, França e Inglaterra. O Egito chama ajuda da União Soviética. A União Soviética fala, Egito, tamo junto. Boa, Bia, uma boa. Tá. O Egito, a União Soviética fala assim, Egito, tamo junto. Eu te ajudo, se algum de vocês atacar, eu vou considerar que tá me fazendo um ataque e vou atacar os caras, tá? O Israel, França e Inglaterra, vai ser, beleza. Se vocês estão apelando, eu vou apelar também. Pediu apoio dos americanos. Os americanos olharam bem para a situação e falaram assim, o Israel, França e Inglaterra. Vocês estão zoando, né? Vocês acham mesmo que eu vou começar uma terceira guerra mundial? Porque é isso que vocês querem. Porque, ó o que vai acontecer. Vocês vão querer partir para cima do Egito porque ele nacionalizou o Canal de Suez. Eu vou ser obrigado a responder atacando os caras. Se eu atacar, a União Soviética vai querer me atacar porque eu ataquei um parceiro deles. Então vai ser a Terceira Guerra Mundial. Vocês querem que eu comece a Terceira Guerra Mundial por causa do Canal de Suez e porque vocês ficaram ofendidinhos porque mandou uma tropa ali para a fronteira? Nem ferrando. Estados Unidos nega apoio na Guerra de Suez e o Egito, do doidão do Nasser, consegue nacionalizar de novo o Canal de Suez. O Canal de Suez, que foi construído pelos franceses e ingleses em 1956, passa a fazer parte do território do Egito, tá? Passa a ser do Egito e até hoje é do Egito, tá bom? O Canal de Suez, galera, aliás, ele passou recentemente, né? Tô ficando meio velho já, mas recentemente, assim, é tipo 2015, tá? Passou recentemente por uma mega reforma. Por quê? Porque hoje os navios, eles são muito maiores do que eles eram há séculos atrás. E há séculos atrás, o Canal de Suez, que era menorzinho, conseguia passar as embarcações. Depois dos anos 2010, por aí, as embarcações não davam mais conta, elas eram muito grandes para atravessar aquele canal muito estreitinho. Então o Egito gastou uma baita grana, uma mega reforma e ampliou o Canal de Suez. Tá? Para fazer um canal artificial é bem complicado, porque você tem que fazer um sistema de bombeamento de água, um sistema de eclusas, é bem caro, tá? Mas o Egito ganha bastante dinheiro com isso hoje. Aliás, é uma das principais fontes de renda, tá? Do Egito. Beleza? Então vamos voltar aqui, galera. Ó, outra guerra que aconteceu vai ser em 1967. La famosíssima Guerra dos 6 Dias. Se a guerra chama Guerra dos 6 Dias, entenda, pessoal, que não é uma guerra, né? É um massacre o negócio, tá bom?
É um massacre o negócio. Beleza? E foi praticamente um massacre. Essa Guerra dos 6 Dias, ela foi feita a partir de um... Vou até colocar entre aspas aqui, ó. Um ataque preventivo de Israel. Como assim um ataque preventivo de Israel? Israel, com seu serviço de inteligência, eu fico imaginando, galera, tipo as anteninhas do Chapolin, assim, sabe? Detectando o sinal do inimigo. Com seu serviço de inteligência, percebeu que os judeus, aliás, que os árabes, eles estavam planejando algum tipo de ataque contra o território israelense. E aí, Israel, totalmente preocupado com esses ataques que ia sofrer, atacou os árabes antes deles serem atacados. Então, por isso que eu falo que é um ataque preventivo. Israel justifica que eles só partiram para cima dos árabes porque eles perceberam vários planos em vários locais estratégicos em que os árabes planejavam fazer um ataque surpresa contra o território de Israel. Professor, tem uma dúvida. Isso efetivamente aconteceu? Existia esse plano? São os mistérios da história, tá? Israel jura que sim. Os árabes juram que não. Que eles nunca planejavam atacar Israel, pelo menos não naquele momento, tá? Então Israel parte para cima dos árabes sem um motivo concreto, e sim baseado em especulações. Nessas especulações, essa Guerra dos 6 Dias foi a que mais causou alterações na fronteira nas fronteiras, né, da Palestina. Por quê, professor? Porque Israel é muito poderoso, muito mais poderoso que os países árabes que margiam ali o território. Então, quando aconteceu a questão ali, quando a Guerra dos 6 Dias se deu, Israel partiu para cima de um monte de território e dominou esse território de uma maneira muito forte, muito fácil, tá? Eu vou fazer para vocês aqui um mapinha esquemático. Como eu sei, galera, que às vezes pode dar uma confusãozinha, um mapinha esquemático, depois eu mostro para vocês, tanto no meu mapinha aqui, como eu compartilho na tela quais foram os territórios conquistados, tá? Mas o mapinha esquemático é esquema, galera. Ó. Então você tinha aqui Zion, o território da Palestina. Isso é um caixão, não é? É a Palestina, tá? Tinha o território que vinha daqui. Península do Sinai, vamos ver isso. Tinha um outro território aqui que pertencia à Síria. Tá? Tá? Todos esses territórios, eu já vou colocar para vocês o nomezinho. Foram territórios que foram controlados por Israel. Israel, que seria só essa parte do meio aqui da Palestina, né? Lembrando que a Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel. Israel partiu para cima da faixa de Gaza, partiu para cima da Cisjordânia, partiu para cima da Península do Sinai e partiu para cima das colinas do Golã. Deixa eu colocar para vocês o nomezinho. Ó. Vou até colocar com outra cor, senão não dá para ver. Isso aqui vamos chamar de território número 1, 2, 3 e 4. O território de número 1, território das colinas do Golã. Às vezes, galera, vocês podem encontrar como Golã, escrito assim, ó, tanto faz, tá? Golã ou Golã, tanto faz. As colinas do Golã, que pertencia à Síria. Israel partiu para cima das colinas do Golã. O território de número 2, a Cisjordânia. O território de número 3, a faixa de Gaza. E o território de número 4, a
Península do Sinai. E tem mais um bônus aí que eu vou colocar para vocês, tá? São 5 territórios. O quinto eu coloco depois. Professor, mas por que Israel dominou tanto assim? Galera, a alteração de fronteira ela foi muito grande. Quer ver? Ó? Esse aqui é o meu mapinha. Percebam como que ele tá. Eu vou compartilhar com vocês agora a imagem real. Vocês vão ver como é praticamente a mesma coisa, tá? Espera só um pouquinho. Vou compartilhar aqui minha tela. Ó, galera, como é igualzinho que eu coloquei na lousa para vocês, tá? Nossa, professor, igualzinho mesmo, olha. O território de Israel é o que está em amarelo, aí, beleza? Ali, Gaza Strip, né? A faixa de Gaza. West Bank, que é a Cisjordânia. Golan Heights. Não sei se é Heights ou Heights. É porque tem um sotaque meio britânico, assim, sabe? Então, às vezes eu confundo um pouco. Brincadeira, mas Golan Heights, né? Que é as colinas do Golã. E a Península do Sinai. A Península do Sinai, olha ali, galera, do ladinho esquerdo dela. Tá vendo o canal de Suez? O canal de Suez foi justamente com o Egito, com o Nasser. Tinha acabado de nacionalizar, né? Que nem vocês estão falando aí. Tinha acabado de nacionalizar o canal de Suez. Então, Israel partiu para cima desses 4 territórios, alegando motivações de um suposto ataque que os países árabes fariam. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, olha, meu mapinha aqui está igualzinho que está no mapa de vocês. Esse território 1, Colinas do Golã, pertencia à Síria, enquanto a Península do Sinai pertencia ao Egito. Cara, assim, claro, tá? Não desconfiando dos israelenses, imagina, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas, estrategicamente falando, os territórios que Israel pegou, nossa, eles eram muito, muito bons, tá? Muito bons. Por quê? A gente está no meio do Oriente Médio. O Oriente Médio, ele tem uma escassez hídrica muito grande. Tem um rio que ele é super importante, que ele atravessa a região da Palestina. Alguém sabe qual é o nome desse rio aí? Religiosamente também é super importante, tá? Rio Jordão. Perfeito, Ana. O Rio Jordão, né? O Rio Jordão, ele faz isso aqui, ó. Ele nasce nas colinas do Golã e ele vai desaguar aqui, ó, próximo da Cisjordânia. Rio Jordão. Deságua no Mar Morto, né? O Mar Morto, galera, para quem não conhece, é um mar que ele tem a salinidade 7 vezes maior do que o oceano convencional. Eu já falei, né, desse professor judeu, amigo meu, Idolvani e tal. Amigo é muito forte, né, mas conhecido meu, Idolvani, que ele já foi para Israel uma série de vezes, claro, e ele ia turisticamente para o Mar Morto. Ele falava que quando você entra no Mar Morto, você mergulha, você não afunda no Mar Morto, né, pela própria densidade da água, e é recomendável que você não entre com nenhum tipo de machucado no Mar Morto. Professor, por quê? Porque se você entrar machucado no Mar Morto, aquela água com sal vai começar a entrar na sua carne viva, no seu machucado, e vai arder demais. E também recomende que não faça aquelas brincadeirinhas, sabe? Água no olho, tal. Isso também não é legal, tá? Não pode fazer isso. Você não pode mergulhar muito forte, nada que espirre muita água, porque a salinidade ali é muito grande, tá? Então, ó, o Rio Jordão, ele nasce nas colinas do Golã e ele vai desaguar aqui no Mar Morto, tá? Quando Israel domina as colinas do Golã, Israel está dominando, claro, coincidência, né? Está dominando a nascente do Jordão. Está controlando a nascente do Rio Jordão. Quando Israel domina a Cisjordânia, ele está dominando grande parte do corpo de água do Rio Jordão. A faixa de Gaza, por mais que seja assim, o território menos estratégico de todos, isso aqui é um território que dá acesso
ao mar Mediterrâneo. Já a Península do Sinai, olha que malandrinho, galera. Israel conseguiu dominar o canal de Suez. Então, não assim que eu esteja suspeitando de Israel, claro que não. Mas foi muito conveniente a manobra de um suposto ataque para dar conta para avançar sobre territórios que são tão estratégicos. Principalmente pensando no conflito da água. Cara, de verdade, o vestibular já tratou desse tema algumas vezes. A questão palestina, além de uma questão territorial e religiosa, é também um conflito por água. É também um conflito sobre o domínio das águas do Rio Jordão. Tá bom? Também. Não só, né? Mas também. Beleza? Lembra quando a gente discutiu Síria? Tá? A Síria, galera, ela tem um problema muito grande aí, que é a questão de acesso à água. Hoje, um dos principais rivais da Síria é Israel. É o território de Israel. Nossa, professor, mas da onde que vem essa rivalidade? Rivalidade entre Síria e Israel. Colinas do Golã, tá? Aliás, a gente sabe que o Trump, ele gosta um pouco de causar na comunidade internacional. No primeiro ano que o Trump foi eleito, ele adotou duas medidas pró-causa israelense. Primeira medida, ele transferiu a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, admitiu que Jerusalém é a capital de Israel, e Israel, aliás, no ano retrasado, até mudou a Constituição e falou que Jerusalém é a capital única e indivisível de Israel, capital única e indivisível de Israel. E o Trump, galera, foi um dos poucos países que comprou essa ideia mesmo, que transferiu a embaixada americana para Jerusalém, e foi o único país do mundo que hoje reconhece as Colinas do Golã como território de Israel. O Trump deu uma declaração em 2017, primeiro ano que ele foi eleito, garantindo as Colinas do Golã são território israelense. Tá, nenhum outro país da comunidade internacional reconhece. Cara, foi uma invasão sem um motivo prévio. Tá? Você não pode fazer isso. É contra as leis internacionais. É contra a lei de soberania nacional da ONU, por exemplo. Tá? Você não pode. Só pode atacar outro país caso tenha uso de armas químicas, algum outro tipo de ataque, ou o Conselho de Segurança Permanente da ONU garantir, falar que pode. Israel não teve nenhum tipo de autorização dessa. Então, essa anexação das Colinas do Golã por parte de Israel, até hoje, causa bastante problemas, tá? Vocês lembram também, né, que o Bolsonaro, no comecinho, ele tinha como plano transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Só que, galera, convenhamos, o Brasil não é os Estados Unidos, geopoliticamente falando. Então, os países árabes, e o Irã também, que não é um país árabe, mas é um país muito contra Israel, o Brasil, o que está fazendo? Você vai querer construir uma embaixada em Jerusalém? Você vai dar tanto apoio assim à causa israelense? Vocês têm certeza? No final das contas, o Brasil ficou no meio termo. O Brasil não transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Brasil construiu um escritório em Jerusalém. De verdade, galera, ficou em cima do muro, desagradou tanto a bancada religiosa aqui brasileira, que queria a transferência dessa embaixada para Jerusalém, e desagradou também os árabes, porque reconheceu que Israel tem algum tipo de soberania sobre o território de Jerusalém. Tá? Então, o Brasil hoje, ele não tem uma embaixada em Jerusalém, de Israel, mas ele tem um escritório, que é um meio termo. É um desagrado a todos, tá? Mais ou menos essa ideia. Beleza? Só qual que era a cereja do bolo aí que você falou? A cereja do bolo é o territóriozinho aqui, ó. De número 5. Esse território de número 5 também foi dominado por Israel, que é o território de Jerusalém. Vocês se lembram que Jerusalém, na divisão que a ONU fez em 1947, tinha ficado como território internacional. Israel desconsiderou, partiu para cima de Jerusalém e dominou o território de Jerusalém. Até hoje, a soberania é de Israel, mas Israel deixa Jerusalém oriental para os árabes e cristãos. Tá?
para eles. Porque a gente não pode esquecer que Jerusalém é uma cidade sagrada não só para os judeus, é uma cidade sagrada para praticamente as 3 principais religiões monoteístas: os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Tá? Imagina, galera, os árabes, eles já tinham um certo ódiozinho de Israel. Depois da Guerra dos 6 Dias, aí o bicho vai pegar. Aí, milícias começam a se formar, grupos armados começam a se formar. Meu, Israel, se a gente não combater esses caras, eles vão dominar tudo. Vão dominar exatamente tudo aqui do nosso país. Beleza? Tira um print aí, galera, quem quiser. Ou termina de copiar, né? Vocês têm alguma dúvida até o momento? Pode falar, David. Professor, o canal de Suez foi dominado por Israel por quanto tempo? Mais ou menos. Até 16 anos. Por 16 anos, tá? Mas o que foi feito para, tipo, tirar esse poder de Israel? Então, eu vou falar sobre isso. Foi feito um acordo, o chamado Acordo de Camp David. Vou falar um pouco mais sobre isso logo menos, David, prometo. Tá? Tá, beleza, beleza. Valeu, professor. Imagina. Posso pagar aqui, galera? Pagar, hein? Em 1973. Essa guerra, que vai acontecer aqui agora, geopoliticamente é a mais importante. Se a outra guerra, territorialmente, era mais importante, essa aqui, economicamente, é mais importante. E essa data, eu já falei para vocês umas 350 milhões de vezes no curso. Lembra, ó, galera, não sou muito partidário assim de você ficar decorando data, exceto algumas. Essa data é importante. Já falei 350 milhões de vezes para vocês. 1973 é a data da crise do petróleo. Crise do petróleo. Tem que saber, hein, galera? Tem que saber, tá? Essa guerra vai se chamar Guerra do Yom Kippur. Isso aqui que é Yom Kippur? Yom Kippur é um feriado judeu. É um feriado judeu conhecido como o Dia do Perdão. É um dia que os judeus eles ficam reclusos em casa pedindo perdão pelos pecados cometidos, ou nas suas sinagogas, né? Mas é um dia que não tem trabalho, é proibido trabalhar no Yom Kippur, tá? Na premissa israelense e tal. Então é um dia, enfim, é um dos principais feriados judeus, se não o principal feriado judeu, tá? O Dia do Perdão ali. O que os árabes perceberam? Que eles nunca iam ganhar no tete-a-tete ali com os judeus, porque Israel é muito mais poderoso, é muito mais rico, muito mais desenvolvido. Os árabes, então, atacam no feriado judeu. É mais ou menos, galera, como se os árabes percebessem que as tropas israelenses estão desmobilizadas e fizessem um ataque. Por quê? Porque, a gente nunca vai ganhar se tiver em proporções iguais. Então, no feriado, pelo menos eu sei que o exército vai estar desmobilizado. E, inicialmente, a tática deu certo. Só que aí, como sempre, os israelenses saíram às ruas, perceberam, né, que estavam sendo atacados, saíram às ruas e massacraram os árabes como de comum. Então, os judeus contra-atacam e dessa vez, oficialmente, pela primeira vez, apoio dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos nunca tivesse dado apoio,
Mas o apoio sempre foi meio assim, debaixo dos panos. Aqui não. Aqui os Estados Unidos falou, olha o que esses árabes estão fazendo. Não estão respeitando um feriado sagrado ali para os judeus. Então, eu e os Estados Unidos, declaradamente, oficialmente, estou mandando tropas e dinheiro para Israel para combater os árabes. Então, o apoio americano foi oficial, pela primeira vez. Tá? Judeus contra-atacam com o apoio dos Estados Unidos e massacram os árabes. O que os árabes perceberam? Acabou, né? Se nem quando os caras estão comemorando um feriado, exército desmobilizado e tudo que mais que é possível, a gente conseguiu ganhar, imagina, né, quando que a gente vai conseguir ganhar esses caras? Nunca. E aí os árabes perceberam que o motivo pelo qual Israel sempre ganhava os conflitos é por conta do apoio do mundo ocidental à causa judaica. Só que os árabes, a gente não pode esquecer, em 1900, a gente já discutiu isso num passado recente, lembra, né? Em 1960, um conjunto de países árabes tinham criado a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP foi criada lá em 1960. O que os países árabes perceberam? A gente tem que pegar as armas que a gente tem mais poder aqui, que é, no caso, o petróleo. Os países árabes, a OPEP, né, que era formada majoritariamente por países árabes, decide, então, nacionalizar as reservas de petróleo. Na época, quem explorava o petróleo no Oriente Médio era aquele conjunto de 7 empresas privadas, lembra? As 7 irmãs, empresas privadas europeias ou americanas que exploravam petróleo na área. A partir desse momento, quem passa a explorar o petróleo são os países árabes, nacionalizaram. Agora o petróleo é dos países árabes. Isso vai causar a crise do petróleo. O primeiro choque do petróleo, a crise do petróleo. A ideia, pessoal, é que teve um aumento aqui de 4 vezes um aumento do preço do petróleo. 4 vezes. Eu acho que eu já falei isso com vocês, então vou falar bem rapidinho, tá? De novo. Por que ele é tão importante? Por que é tão importante esse conflito? Porque ele causou alterações profundas na geopolítica mundial. Até a crise do petróleo, Estados Unidos e os países ocidentais viviam sob a égide do keynesianismo, estado de bem-estar social. O Estado fornece educação, transporte, saúde, segurança, enfim, uma série de benefícios sociais. Depois da crise do petróleo, tem como sustentar isso? Não. E aí começa a vir, no final da década de 70, começo da década de 80, o chamado neoliberalismo, representado a figura do neoliberalismo, de corte de gastos públicos, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, a Margaret Thatcher no Reino Unido e o Reagan nos Estados Unidos. Tá? Então, olha, a crise do petróleo foi responsável pela queda do keynesianismo, desse estado de bem-estar social. Aqui no Brasil, o Brasil crescia muito economicamente durante o governo militar. Os militares gastavam o que o Brasil tinha, o que não tinha, fazendo um monte de obra. Itaipu, Transamazônica, Projeto Grande Carajás, enfim, Itaipu, né? Tudo que o Brasil tinha para gastar, gastava. Isso gerava emprego e movimentava a economia. Quando estoura a crise do petróleo, os juros do mercado internacional dispara e o Brasil não consegue pagar sua dívida. A gente entra na década perdida. No final da década de 70 e década de 80, é a década perdida para a economia brasileira. Por quê? Consequência da crise do petróleo. Até então, até uma fala meio triste, né, mas real, árabe e judeu se matava e ninguém estava nem aí, galera. Dane-se. Tá, vou dar um apoio aqui à causa judaica porque os caras são importantes geopoliticamente. Mas ninguém ligava muito. Agora deu a crise do petróleo. Opa! Percebe que eu preciso agora começar a interferir nessa região? Porque deixar essa região solta causa alterações no preço do petróleo? Nessa época, o mundo ficou desesperado. Ninguém tinha noção que o petróleo ia acabar, que o petróleo ia ficar mais caro. Vocês imaginam que um barril de petróleo custava $3 o barril? $3. É muito mais barato que água.
Então todo mundo importava do Oriente Médio e dane-se. Tá, beleza, eu vou continuar importando para sempre. Ninguém tinha noção que ia acabar, que era perigoso. O mundo, ele começa a adotar outras estratégias. Os Estados Unidos, ele começa a procurar no seu... Aqui no Brasil mesmo. O Brasil desenvolveu o programa Proálcool, que incentivava a produção de etanol, substituindo o álcool. O Brasil começou a procurar petróleo no seu território e achamos a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, que até hoje não, porque foi superado, né? Mas durante muito tempo foi a bacia mais explorada. Hoje é a Bacia de Santos. O pré-sal é mais explorado do que a Bacia de Campos, está lá no Rio de Janeiro. Mas o Brasil muda a sua perspectiva econômica, o mundo muda a sua perspectiva econômica e o mundo começa a tentar fazer acordos de paz. Ou seja, deixar esses caras brigando é perigoso. Por quê? Porque esses caras brigando compromete o petróleo do mundo. Tudo bem? Então, ó, a consequência dessa crise do petróleo é que o mundo vai perceber o perigo que é árabe e judeu brigando. A consequência seriam tentativas de acordo de paz. Tentativas de acordo de paz. Beleza? Posso apagar a lousa? Alguém tem alguma dúvida até aí? Não? Ok. Vou apagar aqui. Antes, eu só falava para vocês que eu vou colocar na lousa. Eu vou colocar na lousa dessa vez por conta dos acontecimentos do Líbano, tá? Para vocês entenderem de onde que surge o Hezbollah. Antes eu só discutia. Então, antes de eu falar dos acordos de paz, vou colocar para vocês aqui, ó. 1980. Israel. Deixa eu colocar só o nome da operação, vai. Acontece, galera, a operação Paz na Galileia. Nossa, Galileia, acho que eu já ouvi falar nesse algum filme de Cristo, né? Esse negócio de Galileia e tal. O que é Galileia? Galileia é o norte de Israel, ou o norte da Palestina, né? A região norte de Israel, norte da Palestina, a gente chama de Galileia. Então, se eu fizer para vocês um desenho aqui, ó, esquemático da região, nós temos aqui Israel, e nós temos aqui, ao norte de Israel, o Líbano. E mais ou menos para cá, assim, ó, tá a Síria. Tá? Então, você tem Israel, Líbano e Síria. Essa regiãozinha do norte de Israel e do sul do Líbano, né? Pega mais ou menos isso aqui, ó. Tá? É a regiãozinha da Galileia. O Líbano é um país árabe. Israel percebeu que o Líbano estava planejando um ataque contra os judeus. Professor, de novo esse papo? Pois é, né? Israel usa bastante essa justificativa, tá? E Israel partiu para cima. Israel invade o sul do Líbano. Por isso que a operação chama Paz na Galileia. É até estranho, né? Uma guerra que chama Paz na Galileia. Mas é o nome. Porque Israel dizia que ia promover a paz naquela região. Porque o Líbano estava pretendendo fazer um ataque. Então Israel invade o sul do Líbano. O governo do Líbano, sabendo do poder de Israel, não reage. Porém,
surge ali uma milícia xiita. O que é uma milícia mesmo, professor? Uma milícia é um grupo armado. É um grupo armado não oficial do Estado, que geralmente tem o controle de alguma parte do território. Isso é uma milícia, né? Uma milícia xiita, fundamentalista, tá? Ou seja, que quer misturar o Estado com a religião. Uma milícia xiita, chamada de Hezbollah, ataca Israel e não permite a ocupação. Caramba, professor! Um grupo muçulmano conseguiu resistir à ofensiva de Israel? Sim, galera. Sim, conseguiu, tá? Aliás, acho que foi a única derrota que Israel teve. Tá certo que, de novo, não é assim, nossa, Israel mandou todas as tropas que tinha. Imagina, tá? Mandou, foi uma operação assim, sem todo aquele pudor, todo aquele glamour da Guerra dos 6 Dias, da Guerra do Yom Kippur. Mas foi importante, tá? E o Hezbollah conseguiu resistir a essa ofensiva. O Hezbollah, essa milícia xiita, muçulmana xiita, surgiu nesse contexto e eles foram vistos pela população, principalmente a população mais pobre, como um grupo nacionalista, um grupo que conseguiu resistir à ofensiva de Israel. Enquanto um monte de país árabe não conseguiu, uma milícia, sem a ajuda do Estado, conseguiu resistir. O Hezbollah, ele se transforma, a partir desse momento, num partido político. E esse partido político, ele tem hoje como a principal bandeira a destruição do Estado de Israel. Lembra quando teve o ataque lá no Líbano, a explosão? Uma das coisas que estava se suspeitando é que tinha sido um ataque de Israel. Ataque de Israel contra quem, galera? Sobre a bomba, sobre locais que tinha armazenamento de bomba, perdão, que o Hezbollah guardava. Tá? O Hezbollah até hoje, ele é bastante forte no Líbano. Ele é bastante influente no Líbano. Tá bom? Então daí que vai surgir o Hezbollah. O Hezbollah é do Líbano, principalmente do sul do Líbano. É visto hoje como um partido de esquerda bastante nacionalista, tá? Bastante nacionalista. Que tem como principal bandeira a destruição do Estado de Israel. Dúvidas, galera, sobre o Hezbollah? Então, beleza. Fala aí, David, pode falar. Professor, por fazer fronteira ou estar perto da nascente do rio, o Líbano também tem atrito com a Síria e com Israel por causa da nascente? Na verdade, o Líbano, ele é conhecido como um país totalmente subordinado ao interesse da Síria. Síria e Líbano são praticamente um só, não porque tem divisão territorial. Mas geopoliticamente são países muito convergentes, muito parceiros um do outro. Então o Líbano meio que sempre comprou a briga da Síria. A Síria, deixa eu mostrar para vocês no mapa, que acho que fica melhor para vocês entenderem. Ó. Se você observar, David, é como se a Síria ela abraçasse o Líbano, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem Israel, Cisjordânia, aqui o Líbano e aqui a Síria. A Síria, ela meio que abraça o Líbano. O Líbano praticamente só faz fronteira só com Israel e com a Síria, e grande parte com a Síria. Síria e Líbano são muito parceiros. Quando Israel domina aqui as colinas do Golã, por mais que fosse o território da Síria, isso afetou bastante o Líbano também. Principalmente no sul do Líbano, que tem a presença dessas milícias xiitas aí. Tá bom? Mas era mais pela convergência política, não pelo domínio da água, não. Porque a água pertencia à Síria, às colinas do Golã. Vou apagar aqui a lousa. Vocês estão aprendendo todos esses conflitos, essas guerras aí? Professor, eu até estou aprendendo, mas amanhã eu já vou ter esquecido tudo já. Não fala assim, galera, não fala assim, hein?
Exatamente, exatamente. Agora, pessoal, a gente vai tentar sair um pouco das guerras e ir para as tentativas de paz. E perceba que eu falei bem, tentativa, não efetivamente paz, tá? Por quê? Porque não deu muito certo, não. 1979, acontece o Acordo de Camp David. Alguém sabe, galera, o que é o Camp David? Sim, não, sim, não. Camp David, galera, é como se fosse a colônia de férias do presidente americano. Como assim? Camp David fica nos Estados Unidos, tá? Fica nos Estados Unidos. Camp David é o local. Quando o presidente está um pouco cansado, não está muito bem, ele vai lá passar um tempinho, relaxar com a família, chamar uns amigos, tal. Aí tem uma baita churrasqueira, uma piscinona, campos e campos de golfe, né? Enfim, é como se fosse uma colônia de férias do presidente americano, tá? O Obama, ele era muito conhecido por frequentar bastante o Camp David. Aliás, o Obama, ele jogava muito bem golfe, né? E aí falavam que o Obama era o novo Tiger Woods. Não sei se vocês conhecem o Tiger Woods. Tiger Woods é o maior jogador de golfe da história, se eu não me engano, tá? Não sou um grande entendedor de golfe também, mas é um jogador de golfe negro, que é bem difícil, né, para o esporte de golfe, que é um esporte mais elitizado e tal. Como o Obama jogava golfe e também é negro, aí falavam que o Obama era o Tiger Woods, tá? Enfim. Então, é como se fosse uma colônia de férias do presidente americano. O que os Estados Unidos fez à época? Preciso dar um jeito da galera parar de detestar Israel. Porque se eles ficarem tendo um monte de conflito, vai dar BO, vai dar problema. Estados Unidos chama o Egito e chama Israel. Ô, seus bestas, seguinte, eu sei que vocês têm aí conflitos, estão tristes um com o outro. Israel dominou o canal de Suez, né? Eu sei, não foi legal deles, eu sei disso, entende? Tá? Vamos fazer um acordo? Israel, se você devolver, aí David estava falando, ó, se você devolver o canal de Suez, a península do Sinai, né, como um todo, a península do Sinai para o Egito. Egito, você promete dar a paz para Israel? Israel falou, beleza, eu me comprometo. Eu devolvo o canal de Suez se o Egito parar de me considerar um inimigo. Pode ser? Pode. Galera, o acordo foi feito. Observando assim de longe, hein? Observando de longe. Vocês acham que esse acordo ele foi melhor para o Egito ou para Israel, galera? Egito. O que vocês acham? Para o Egito, né? Concordo com você, Ana. Para mim parece que é muito melhor para o Egito do que para Israel. Pô, é só deixar de considerar um país um inimigo? Beleza. Sabe o que aconteceu? Anwar Sadat, que era o presidente do Egito na época, foi assassinado. Por radicais egípcios. Isso não faz sentido. O cara teve uma conquista geopolítica tão grande quanto essa, que é reconquistar um território tão importante como o Canal de Suez, e o cara vai ser morto? Exatamente. Motivo: negociou com terroristas. Radicais egípcios falam assim, a gente não concorda. Você não tem que negociar com Israel. Com terrorista não negocia, você destrói, você elimina, você tira a existência deles.
Então, baseado nesse contexto, Anwar Sadat, que é um presidente importante por ter conseguido a Península do Sinai de volta, foi assassinado por radicais egípcios. No seu lugar, foi colocado um carinha chamado de Hosni Mubarak. Discutindo a Primavera Árabe, a gente vai ver, galera, que o Hosni Mubarak ele ficou no poder no Egito até 2013. 21 mais 13... ele ficou 34 anos no poder no Egito. 34 anos, tá? Hosni Mubarak entra no seu lugar e, por incrível que pareça, galera, com grande apoio dos Estados Unidos. A ideia desses radicais egípcios era não negociar com Israel. Só que a própria população do Egito viu essa atitude como muito radical, porque foi uma coisa boa reconquistar a Península do Sinai. Então, o que a população fez? Deu apoio ao Anwar Sadat e ao seu sucessor, o Hosni Mubarak, que tinha um grande apoio do mundo ocidental. Ou seja, o Egito, galera, desde então, ele parou de considerar Israel como inimigo, tá? As coisas mudaram um pouquinho depois da Primavera Árabe, que a gente vai discutir, tá? Mudou um pouquinho. Mas, durante décadas, o Egito não considerava mais Israel como um país inimigo, e sim como um país que devolveu a Península do Sinai, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem? Dúvidas, galera, até aí? Não? Posso apagar a louça? Ok. Deixa eu só, enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês rapidão. Calma aí. Compartilhando a tela aqui com vocês. Aqui, galera, é o Camp David, ó. Olha o Trump no Camp David aqui, ó. Imaginou ter uma coluna de férias assim, nesse esquema? Aqui o Bush. Ó, o Bush e o Putin aqui, ó, no Camp David. Enfim, tá? E o acordo de Camp David, certeza, cara, que o Putin foi espionar lá, certeza, tá? O acordo de Camp David, deixa eu colocar aqui para vocês. A fotinho. O saco. Acordo de Camp David. Só para vocês verem a fotinho da assinatura do acordo. Esse aí da esquerda, galera, é o Anwar Sadat, tá? Que foi morto, que foi assassinado, justamente porque negociou com um país terrorista. Ok? Beleza? Então tá. Galera, deixa eu apagar aqui a louça. Em 1987, vai acontecer, galera, um movimento que vai se popularizar bastante nos próximos tempos. Vai acontecer o que a gente vai chamar de a primeira intifada. Para quem fala árabe aí, vai. Eu sei que todos aí, né, estão poliglotas, tal, falam árabe também. O que significa intifada? Intifada, galera, no idioma árabe, significa revolta. Tá?
A intifada nada mais são do que movimentos árabes populares contra Israel. Os árabes, cansados de sofrerem, serem oprimidos, segundo o seu julgamento, claro, né? Decidem que é hora deles partirem para cima. A gente tem que atacar Israel. E a gente não vai atacar na forma de um Estado. A gente vai pegar pau e pedra e vai partir para cima desses caras. A primeira intifada, ela tem essa característica muito forte. Ou seja, o povo muçulmano mesmo, o povo árabe, principalmente o povo palestino, partindo para cima dos judeus em massa, insatisfeitos contra a interferência de Israel na região da Palestina. Tá? E, de novo, a noção que vocês têm que ter são os árabes com pau e pedra na mão e os judeus respondendo com um tanque de guerra. É mais ou menos essa ideia, essa é a proporção do conflito. Tá bom? Nesse contexto, é que vai surgir, galera, um grupo chamado de Hamas. Surge. Quem que é esse Hamas? Esse Hamas, ele vai surgir, galera, como um grupo radical, considerado por Israel como um grupo terrorista. Ele surge de uma dissidência do Fatah, que eu vou falar para vocês na próxima aula quem que é. Tá? O Fatah que é um grupo um pouco mais moderado, que quer o Estado palestino, mas quer o Estado palestino através de um acordo com Israel, não a partir da destruição de Israel. O Hamas é como se fosse uma partezinha desse Fatah que não concorda com o acordo moderado, eles concordam com a destruição, a eliminação de Israel. O Hamas surge em 1987 e passa a liderar uma luta mais radical contra Israel. E é por isso que eu falei, olha a importância do que a gente teve ontem acontecendo. Foi a primeira vez que o Hamas concordou em alguma coisa com Israel. A primeira vez na história. Desde 87, quando eles surgiram, que eles concordam com um cessar-fogo, pelo menos durante a pandemia, com Israel. Tá? Essas intifadas, elas vão acontecer bastante ao longo da história. Em vários movimentos, quando Israel, sei lá, constrói colônias na Cisjordânia, quando Israel faz algum tipo de interferência, o Benjamin Netanyahu, que hoje é o primeiro-ministro, né? Uma figura importante politicamente, parte para cima dos árabes, os árabes se revoltam e fazem intifadas. A primeira intifada, a primeira revolta popular, e a maior de todas, aconteceu em 87 e foi liderada por esse grupo que surgiu também de uma maneira muito espontânea, que é o Hamas. O Hamas hoje é uma organização política que domina a faixa de Gaza, tá? Mas a época nasceu de uma dessas intifadas. Beleza? Deixa aí, galera, marcado. Eu já vou terminar a aula, tá? Só para eu não esquecer. Que a gente precisa comentar sobre ele. O Acordo de Oslo. Que acontece em 1993. Colocando aí frente a frente, finalmente, a OLP, que é a Organização de um País Árabe, a Organização para a Libertação da Palestina e Israel. Certo? Então, tira o print aí, ó. Ou termino de copiar. E acho que era mais isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Não? Pode falar, Isa. Professora, eu me perdi um pouco na parte de onde Israel, tira tanto dinheiro para fazer tanto conflito. Então, Isa, Israel, você tem que imaginar que o contexto que Israel surge é um contexto de Guerra Fria, tá? E dentro da Guerra Fria, Israel sempre teve muito apoio do mundo ocidental, porque o Oriente Médio é uma região que tem muito país árabe, muito país muçulmano, e a cultura americana é muito diferente da cultura árabe. Tanto que a gente fala que o mundo ocidental, nós temos a cultura judaico-cristã ocidental. Então, Israel sempre foi como se fosse uma espécie de entreposto geopolítico americano no Oriente Médio. Então, todo esse dinheiro que Israel tem, além de, claro, eles são um país que investe muito em educação, tem grande acesso à tecnologia, eles têm uma das agriculturas mais produtivas do mundo, mesmo estando no meio de um deserto.
Mais da metade da água de Israel vem de dessalinização da água do mar, porque eles não têm tanto acesso à água potável. Ou seja, é um país que investe muito em educação, eles são muito tecnológicos e tal. Mas não dá para desprezar o apoio que os Estados Unidos, o mundo ocidental, né, mas Estados Unidos principalmente, dá para Israel. Tá bom? Beleza, obrigada. Imagina. Então, pessoal, acho que era mais isso. Beijo, abraço, tchau. E até sabadão aí. Falou, gente. Tchau, professor. Valeu. Até sábado. Valeu, até mais.